Eu acho que é importante a gente que é prestador de serviço identificar o que é urgente de fato e o que é o desespero da outra parte. E o desespero da outra parte pode ser por um monte de coisa. Pode ser, por exemplo, por desconhecimento, pode ser por o chefe dela estar pressionando. Quando é urgente, a gente tem que se adaptar. Porque o brasileiro, de fato, ele tem essa mania de executar, sair executando sem planejamento. E se você conseguir se conectar em números, que é a nossa parte de contabilidade, mostrando para ele que para chegar naquele sonho final dele, isso aqui vai facilitar ele, aí eu acho que é a chave de sucesso para os dois lados. Uma das coisas importantes nesse processo é entender que cada pessoa pode ser melhor que você em alguma coisa. Você entendeu o que você tem que fazer para crescer, para avançar? E aí, contador, contadora, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, eu tô com um convidado super especial. Eu já conheci ele há alguns anos, ele não se lembrava de mim, mas tá tudo certo. Eu sigo ele no LinkedIn. Gente, não tem ainda no mercado de contabilidade um contador que faça um trabalho bacana no LinkedIn como ele faz. E também a história dele, toda a trajetória que ele construiu é muito bacana. E eu trouxe ele para contar aí para vocês que nos segue, nos assiste, que é muito legal. Então fica ligadinho nesse podcast que eu estou aqui com o Bruno. Com o Bruno da Souza Mais Contabilidade. É Souza Mais Contabilidade? É Souza Mais Gestão de Negócio? É Souza Mais... A gente só fala Souza Mais, como você quer que eu chame? Pode chamar como você quiser primeiro. Mas antes disso, muito obrigado pelo convite. Gostei bastante de saber do nosso encontro faz muito tempo atrás e de me lembrar disso. Vamos falar um pouquinho aí, você me direciona aí como você quer que eu fale, mas obrigado novamente pelo convite. Sobre Souza Mais, Souza Mais é um nome difícil, na verdade, porque o mas normalmente erram para escrever. Então, normalmente eu deixo, fala como você quiser. Tem uns que falam mas, outros falam mais. Na própria empresa, a maioria já corta, fala só Souza, aqui na Souza, para simplificar. Mas, se você perguntar como você gosta que chame, eu gosto de Souza Mais Consultoria. Tá. E é porque abrange a contabilidade, mas abrange também vários outros tipos de negócios que a gente fornece para os nossos clientes. Show. Então, gente, Souza Mais Consultoria. Souza Mais Consultoria, isso mesmo. Isso mesmo. Então, é assim que eu vou chamar. Bruno, eu agradeço por você ter tirado um tempinho da sua agenda. Eu sei que você é um homem super ocupado. Então, obrigada por ter vindo aqui bater um papo com a gente, entregar conteúdo. Você já entrega um conteúdo fantástico no LinkedIn. Eu gosto muito, sempre estou ali acompanhando seus conteúdos. E eu quero entender, quem é o Bruno? Por que o Bruno resolveu empreender com consultoria, numa das partes da consultoria na contabilidade? Me conta um pouquinho. Boa, vamos lá. A Souza Mais se confunde bastante com a minha carreira. Sou formado em Ciências Contábeis pela USP e comecei a trabalhar na Deloitte. Trabalhei lá de 99 a 2005. E lá eu trabalhava com auditoria. Lá na auditoria, uma das coisas que eu pensava é que eu queria ajudar um pouquinho mais as empresas. Então eu saí, em 2005 eu saí e fui para aprender um pouquinho mais. Fui fazer mestrado e doutorado em controladoria na USP. De 2005 a 2008 eu trabalhei como gestão empresarial para vários tipos de empresa. E percebi uma grande dor no empresariado brasileiro, que eles são muito bons em fazer o negócio, eles são muito bons em desenvolver o produto, entregar, em atender o cliente. Mas eles, naquele momento, e ainda acho que até hoje, precisam um pouquinho de ajuda no processo de gestão. E, na verdade, quem não precisa um pouco de ajuda no processo de gestão? E gestão, para mim, é basicamente 3 palavrinhas: planejamento, execução e controle. E eu acho que nós brasileiros somos muito bons em executar, mas planejar e controlar nem tanto. Então eu foquei um pouco para ajudar esse empresariado a fazer planejamento e controle nas atividades. Comecei a empresa em 2008 fazendo um plano de negócio, lá no planejamento, para uma empresa que estava na Inglaterra que queria entrar no Brasil. Aí fiz todo o planejamento para ela e eles falaram: legal, você pode me ajudar na parte contábil, fiscal, departamento pessoal, que nós somos de fora do Brasil e eu não quero entender
todo esse emaranhado de leis que tem aqui no Brasil. Eu falei, é verdade, nem a gente entende direito, então imagina o gringo, né? Uhum. E aí eu comecei a atender esse e o único cliente que eu tinha. Tive que contratar meus primeiros funcionários, que foram 3, e para começar a atender eles. E aí surgiu a Souza Mais como é desenhada até hoje, né? Uhum. A gente atende a parte contábil, fiscal e DP. Lá a gente denomina como BPO essa parte. E fazemos a consultoria empresarial, que foi aquele desejo que eu tive de sair da Deloitte para construir meu negócio. E como você também, entrei um pouquinho na parte de tecnologia. Hoje nós temos lá cerca de uns 60 desenvolvedores, 60, 70 desenvolvedores fazendo sistemas para as empresas, né? Entendi. Nossa, bem bacana, viu? Bem bacana. Parabéns aí pela sua história, show de bola. E você me disse uma coisa interessante. De 2015, 2017 para cá, começou um movimento de contabilidade consultiva. Sim. De 2017 para cá, eu tô fazendo isso porque eu tô no mercado contábil já há alguns anos, né? Legal. Você já tá me dizendo que lá atrás, em 2008, quando você resolveu empreender, você já estava com a visão de ser consultivo, de ajudar o empreendedor na gestão empresarial. Sim. Isso muito veio, Bruno, de você ter trabalhado na Deloitte, assim, essa visão. Você acreditava muito nisso, porque o empreendedor brasileiro ia conseguir receber esse trabalho, porque hoje a maioria dos contadores reclama que o empreendedor não quer saber de nada, que o empreendedor não quer saber de gestão, enfim. Como que foi isso? Falei assim, caramba, eu vou entrar no desafio agora de ensinar esse empresário a ser gestor. Como que foi isso? Lá atrás, hein? Eu acho que sim, tem bastante a ver com o que eu aprendi na Deloitte. Então, a Deloitte, ela atende grandes empresas. E eu via que funcionava aquilo para grandes empresas. E aquilo foi moldando a minha forma de raciocinar. Mas também tem muito a ver quando eu entrei na USP. Porque na USP, os professores te ensinam a pensar o melhor. Então, a Deloitte é muito prática e a USP bastante acadêmica. E aí eu tentei unir esses dois conceitos para colocar junto com o empresariado brasileiro. Uhum. E eu acredito que todo profissional tinha que ter um tripé na vida, que tá na prática, só que antes da prática você precisa aprender. E como você aprende? É lendo, é pesquisando. Hoje, por exemplo, que tem o Google aí, ou várias outras ferramentas, qualquer profissional pode ler alguma coisa em relação a qualquer assunto, para no mínimo ir discutir com uma base. E na década de 90, no começo de 2000, era mais difícil isso, mas tinha vários livros, tinham professores para consultar. E foi assim que eu fui na minha carreira acadêmica. Uhum. E hoje eu sou professor também, que eu acho que é a segunda parte do tripé. Uma das formas de aprender, na minha ótica, é ensinando. Uhum. Quando você ensina para uma outra pessoa, a pessoa te pergunta algumas coisas que você nem pensou naquilo. E aí te provoca a pesquisar de novo. Então você vai lá e pesquisa e volta para ensinar. Isso aqui vai te gerando conhecimento. E isso, sinceramente, de graça. Você não precisa ter muito dinheiro para aprender. Você pode, no tempo livre, seja um funcionário, seja um empreendedor, seja qualquer pessoa, aprender e ensinar. E aí tinha que colocar isso em prática. Pode ser trabalhando para os outros, como eu também fiz no começo da minha carreira, fui para a Deloitte trabalhando para os outros, como pode ser para você mesmo, que aí foi que eu abri a Souza Mais, que eu comecei a trabalhando para mim mesmo. Uhum. E você sabe que isso modela tanto a minha forma de ser, que eu provoco todos os meus colaboradores a fazer dessa forma também dentro da empresa. Então, uma das obrigações da liderança é fazer treinamento. Para quê? Para ensinar quem está vindo de baixo e eles vão virar os próximos líderes. Isso é feito lá dentro da Souza Mais. Uhum. Mas você me fez uma pergunta, me provocando, e como você vê assim, os empreendedores e como você faz para conversar, acho que com eles, para que eles comecem a entender que planejamento e controle são importantes, não só na execução. Na verdade, tem uma só regrinha. É dinheiro. É você mostrar para ele que, se ele fizer isso, ele ganha mais dinheiro. Empreendedor é fácil. Se ele vê mesmo que vai ganhar mais dinheiro, ele começa a correr atrás daquilo. O difícil é você também mostrar isso, porque cada tipo de empreendedor e cada tipo de pessoa aprende de forma diferente, vê de forma diferente. Então, não adianta você, na minha ótica, tá? Uhum. Não adianta você querer uma regrinha básica para todo mundo, que não vai dar certo. E então você tem que ter uma regrinha que você consiga adaptar para cada cliente, para cada funcionário, para cada pessoa que estiver interagindo com você. Para que ela se interesse
e quando ela se interessar, fica muito mais fácil o processo. Muitas vezes eu já entrei em empresa, e até para ganhar bem pra caramba, que eu falei, obrigado, não quero. Porque naquela situação, naquele cenário, eu vi que a gestão, o dono, não estavam prontos para dar o próximo passo. Então, eu só vou gastar meu tempo ali, ele vai gastar o tempo dele ali, e depois de um certo tempo, nenhum dos dois vão gostar do produto final. Então, cabe a minha percepção também de saber onde eu devo entrar. Mas eu acredito assim, que se eu comparar na década, sei lá, começo de 2010 para hoje, 10 anos, 15 anos, o empreendedor está muito mais profissional. E isso faz com que o trabalho fica mais difícil também, porque antigamente, se você entregar um trabalho, vamos dizer, nota 6, já estava ótimo. Aí você entrega nota 6, está ótimo. Daqui a 2 meses, 1 ano, você tem que entregar 8. Depois você tem que entregar 9. Depois você tem que entregar 10. Isso também faz com que a gente melhore como profissional. Eu acho que todos os empreendedores, eles têm uma grande característica em comum. Eles querem entregar um produto bem feito. Eles querem fazer um produto, um sonho de alguém. E se você conseguir se conectar em números, que é a nossa parte de contabilidade, mostrando para ele que para chegar naquele sonho final dele, isso aqui vai facilitar ele, aí eu acho que é a chave de sucesso para os dois lados, né? Show, muito bom. Que aula, Bruno, que aula que você acabou de dar aqui, que é sobre isso, né? Sobre, você falou algo interessante, o empreendedor, ele quer saber do dinheiro. E se você conseguir fazer essa conexão em relação ao dinheiro com ele, fica mais simples o processo, né? Não que seja fácil, mas fica mais simples esse processo de aplicar a consultividade neles. Quando você olha como você olha para a expansão de negócio, que nem você comentou, Marta, tem 6 unidades e tal. Como que foi esse processo? Porque hoje eu estou no mercado contábil e a gente vê muitos contadores com dificuldade de crescer, de fazer o negócio andar, de colocar cliente para dentro, né? E como que foi essa virada de chave de você começar lá, sair da empresa, vou montar meus primeiros colaboradores e conseguir alcançar, hoje ter 6 unidades, está crescendo cada vez mais. Como que foi isso? Legal. Lá no começo, em 2009, eu já pensei a Souza Mais fazendo as coisas certas. E eu sei que isso, não quero ser puritano aqui, sim. Mas fazer o certo, eu acho que tem mais longevidade. O que eu quero dizer fazer o certo? Eu sou o cara que faço tudo por dentro, eu sou o cara que contrato CLT, eu sou o cara que faço planejamento, faço plano de carreira. Tudo que eu vendo na minha consultoria, eu faço dentro. E eu acho que isso é importante. É mais difícil, você quer saber a verdade, porque eu sei, não só no nosso mercado, mas em todos os mercados. Existem competidores que não fazem da forma mais certa, que não fazem da forma que deveria fazer, mas eu não fico olhando muito para o competidor, não, se quer saber a verdade. Aliás, até olho para alguns, os que estão na minha frente. Por quê? Porque é onde eu pretendo chegar. Mas aqueles que fazem errado, eu nem quero saber, deixa eles, não quero gastar meu tempo. Considerando isso, eu já estou pensando, na verdade, daqui a 3, 5 anos da Souza Mais. E para onde que eu vou expandir? Estou querendo ir para uma outra cidade, graças a Deus. Se Deus quiser, ainda esse ano a gente vai abrir para uma nova cidade. E não vou te contar agora, mas está quase a nova cidade aí, bem perto do meu coração, tá? Só para dar uma dica. Para quem me segue vai saber mais qual é a cidade que eu estou falando. Mas daqui a um mês vocês vão saber. Tá. E hoje nós estamos em Tocantins, nós estamos em Curitiba, nós estamos em Foz do Iguaçu, estamos em Recife, em São Paulo, em Alphaville e na Califórnia, em San Diego. Então eu acho que é isso. Fazer um planejamento e correr atrás desse planejamento, que eu acho que a coisa mais difícil é o dia a dia, é a constância. Então eu falo que eu vou vender, sei lá, vamos falar um número qualquer, eu vou vender R$1.000. Tá bom. Em quanto tempo? Essa é uma métrica importante. Em 10 meses. Legal. Então quanto que você precisa vender no primeiro mês? 100 mil. Legal. Quanto você precisa vender no primeiro dia? Você tem que dividir 100 pelos dias úteis, você tem que vender lá, sei lá, se você falar 20 dias úteis, R$5. Só pondo um número tal. Legal. Acabou esse dia, primeiro dia, você vendeu 5, tem que acompanhar.
Vendi, boa, vai comemorar, porque tem que comemorar. Não vendi 5, você tem que voltar e fazer a lição de casa. Por que não vendi 5? O que eu faria diferente para vender 5 no dia seguinte? E aí fazer diferente. Aí vai no segundo dia. Vendeu 5? Sim, vai comemorar. Não vendeu 5? Lição de casa de novo, porque o que você mexeu não foi suficiente. E é esse trabalho no dia a dia. E eu acho que isso é o mais difícil de tudo. Então, às vezes, até tem pessoas que falam assim, eu não falo quanto que é meu faturamento, eu não falo quantas pessoas eu trabalho, eu não falo o que eu estou fazendo. Eu falo e falo sim, eu falo lá no LinkedIn, eu falo muitas vezes até... Às vezes eu dou mensagem no LinkedIn antes da minha equipe. A minha equipe fica falando, Bruno, fala primeiro pra gente. Eu falo porque é o que eu estou sentindo ali na hora, entendeu? Porque eu não acho que aquilo é a diferença. Quanto eu faturo, quantos funcionários, não é a diferença. Sabe qual é a diferença para mim? É o dia a dia, é a constância. Eu brinco muito e faço exemplos fora de negócio. Eu vou dar um exemplo simples. Quem quer emagrecer? A regra é simples. Sabe qual que é a regra? Você come menos, ingere menos caloria e o quê? Gasta mais caloria, faz exercício, tal. Quem não sabe disso na vida? Eu não preciso pagar alguém para me falar isso. Mas um monte de gente paga. Tudo bem, não tem problema com isso. Então paga. Mas quando você paga alguém para falar isso, ele fala outra regra. Qual que é? É todo dia. Não é só, não come, 5 dias na semana e no final de semana come um monte de coisa. Não é isso. É todo dia. É uma regra. É a constância na vida que vai fazer a pessoa emagrecer ou ganhar dinheiro ou crescer na carreira. É você colocar uma meta, vou passar na faculdade, legal, eu quero passar na melhor do Brasil, a USP. Eu vou falar da USP porque eu estudei lá. Então, a USP, ok, tá bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar quanto no Enem? Eu faço 1 ano. Tirei total distância do Enem. Beleza, então tem que estudar mais. Senão no ano que vem eu vou ficar na mesma coisa. Aí estudo mais. Subi, não passei. No terceiro ano eu tenho que estudar mais ainda. No terceiro ano eu passei. Não é sorte. É todo um processo. E constância. Gente, olha, só o que ele falou aqui já tá aí, ó. Você entendeu o que você tem que fazer para crescer, para avançar? É ter constância. É simples, mas é o dia a dia. É difícil. É o dia a dia. Eu tô nesse processo de emagrecimento e é muito complicado, porque a gente tem as nossas crenças, a gente tem os gigantes que estão lá dentro da gente, né? E tem aquele dia, né, que nada deu certo, sabe o que a gente faz? Eu também tô. Sabe o que a gente faz? Come. Exato. E aquele dia que deu tudo certo? Come. É isso. E você quer ficar em família? Come. Então, é muito difícil, não é? Eu tô falando, é simples, a ideia é simples. Fazer isso na prática é difícil. E o negócio é a mesma coisa. A ideia do negócio qual que é para ganhar dinheiro? Você ter receitas maiores que despesas. E aí você vai ter o quê? Um resultado positivo, vai ter lucro. Legal. Então, eu não estou conseguindo vender. Que você falou assim, muita gente tem dificuldade para vender. Legal, tem muita. Então o que tem que fazer? Diminuir a despesa para ter lucro. Mas eu não vou cortar aquilo dali. Eu não vou cortar. Então tá bom, então tem prejuízo. É simples. Mas não estou falando na prática mesmo. O dia a dia é muito louco. Você tem que administrar isso, né? Tem que cortar na carne, né? Não adianta. Ou você vai aprender a vender para você ter um conforto melhor, para você não querer cortar aquilo que você não quer. Então vende. Então vende. Corta, é isso. Ou chama alguém que saiba vender. Exato. E aí você comentou, você falou agora de vendas. Como que foi isso? Porque no mercado contábil tem essa... o contador não pode vender. Antigamente, né? As coisas estão mudando. Não vender, tem um departamento comercial, tal. Como que foi isso lá atrás para você? Porque eu já vi que você virou a chave cedo. Não demorou muito para você virar essa chave de ter. Não, eu preciso, dentro da minha empresa de consultoria, ter o comercial. Eu preciso me dedicar a vendas. Como que foi isso? Sendo que é um mercado, se você pegar aí, hoje no Brasil tem 100 mil escritórios lá inscritos. Se você pegar aí os que não estão inscritos, 120 mil. E a maioria deles, Bruno, não tem departamento comercial. Male tem um marketing. Como que foi isso? Eu vou ser sincero, eu também não acho que eu sou muito bom de vendas, não. Não sou. Com 6 unidades, não é bom, gente. Mas eu acho que a gente é muito bom na entrega. Então, a gente entrega muito bem e os clientes falam com a gente. Só que o que eu aprendi só isso te leva até um certo nível de faturamento. Eu estou falando aí mais ou menos, para cada um vai ser diferente, mas entre 3 a 10 milhões no ano. É isso que te leva uma empresa. E aí você precisa da ajuda de outras pessoas. E a ajuda de outras pessoas pode ser vendendo, pode ser te liberando para você vender.
Cada empresa vai ter que decidir a forma com que ela quer agir. Mas essas outras pessoas, elas têm que ter a sua confiança para você liberar e autonomia para falar em relação à sua empresa. Então, por exemplo, eu não confio em ninguém aqui dentro para falar da minha empresa. Tá bom, contrata uma empresa que faz venda para você. Porque tem outras empresas que fazem isso. Tá bom, não confio em ninguém nem de dentro nem de fora. Tá bom, então libera o seu tempo para você vender mais. Então você deixa de fazer alguma coisa aqui dentro, pede para alguém fazer essa atividade para você. Nisso você vai começando a crescer. Só que também, se você não confia em ninguém, você não cresce. É uma regra básica. E eu acho que uma das coisas importantes nesse processo é entender que cada pessoa pode ser melhor que você em alguma coisa. Então, vamos lá atrás, bem lá no começo. Meus 3 primeiros funcionários, eles faziam tudo. Eles faziam contabilidade, fiscal, financeiro, DP. Mas, contabilidade, departamento pessoal é totalmente diferente. Mas é o que eu podia naquele momento. Cresci um pouquinho, primeira área que eu peguei uma pessoa especialista. No departamento pessoal. Vem cá, contratei a 4ª pessoa. Vai lá no departamento pessoal trabalhar. O que fez liberar aqueles outros 3 o tempo que essa daqui fazia. E soltei, tive mais capacidade na contabilidade, tive mais capacidade no fiscal e no financeiro. Beleza, cresci mais um pouquinho. Contratei uma só na contabilidade, uma só no fiscal. E fui crescendo. Nisso, eu parei um pouco de fazer a operação. Legal, que sobra tempo para fazer o quê? Relacionamento. Relacionamento não é vender. Relacionamento é escutar. E aí, escutar o quê? Escutar os desafios, os problemas, as oportunidades que nosso cliente tem. E quando você escuta e ele confia em você, é natural que ele pergunta: Bruno, você pode me ajudar nisso? Aí você vendeu. E fazer uma equipe de vendas que consiga isso é difícil. Eu digo que eu também estou trabalhando lá dentro para criar essa equipe. E já estou aí, sei lá, eu acho que a primeira pessoa que eu coloquei no comercial, de fato, deve ser aí no mínimo uns 6 anos. E ensinar ela, porque você tem que ensinar ela a falar tecnicamente. Porque uma coisa é nós falarmos, vou dar um exemplo aleatório, mas nós falarmos assim: me dá essa bala aqui para eu colocar no revólver. Mas um policial não pode falar essa bala. Tem que falar: me dá essa munição aqui para colocar no revólver. Então é a mesma coisa, gente. A gente, quando está vendendo, dependendo do tipo de palavra que a gente fala, a outra pessoa enxerga na gente qual a nossa capacidade técnica, quanto a gente poderia resolver o problema dela. Tem até pesquisas que demonstram que quanto mais palavras você sabe, maior o seu nível profissional. E isso nós temos que ensinar a equipe comercial. Temos que ensinar a linguagem contábil, porque não adianta nada só colocar uma equipe comercial ali e ela não sabe o que é um balancete, o que é um razão, o que é um balanço, o que é um DRE, que tem muita diferença entre uma coisa e outra. Só que quando é leigo, fala tudo a mesma coisa. Então, aí você vai começando a capacitar elas a fazer o quê? O primeiro contrato. Também não pensa que você contrata lá tal, e já quer fazer toda a venda, já sai vendendo. Não vai fazer. Não vai. E o ponto é, você, que é o empreendedor lá, que a gente está começando, tem que acompanhar isso, tem que acompanhar essa evolução, que é, lá do processo de gestão, o controle. Quantas reuniões você foi participar, quantos e-mails você mandou, quantas leads você... O que deu de ruim nessa? Você faz uma campanha lá, você faz isso muito bem, você faz uma campanha. Nem toda campanha é boa, tem as boas, tem as ruins. Nas boas nossa, o que a gente fez de bom para replicar? Nas ruins o que a gente fez de ruim para não replicar em relação àquilo? E aí esse processo vai crescendo e vai ganhando mais cliente. Graças a Deus. Isso aí, gente. Mais uma aula. Olha, sentar com gente inteligente, que sabe fazer as coisas acontecer é muito bom, porque a gente tá aqui ouvindo e aprendendo também, viu? Muito bom. Entendeu, né? Entendeu o que você tem que fazer para começar a alavancar, para crescer. É isso. Não tem muito segredo, gente. Não tem segredo. É você só seguir aí o que o Bruno tá falando para você em relação a todo o processo. E uma coisa que ele fala bastante é do planejamento. Você planejar as coisas, porque o brasileiro, de fato, ele tem essa mania de executar, sair executando sem planejamento. Só que, Bruno, tem um porém.
a gente vive numa sociedade, num mundo que tudo as coisas é para ontem. Sim. Para ontem. Então, cada vez mais o tempo vai avançando e as pessoas estão ficando muito mais imediatista. Como que você está lidando com isso? Como empreendedor, como o contador que está do lado nos assistindo, ele consegue fazer esse planejamento e agir? Porque as coisas parecem que acontecem numa rapidez assim, que nem da luz. Como que você tem feito isso? Isso é verdade, isso é uma loucura, porque várias coisas tem de diferente, né? Tipo, hoje você tá com fome, você pega o celular, iFood. Tá, tem ali 5, 10 minutos, tem a comida na sua mão. Hoje você quer ver um filme, você vai lá, Netflix. Nem 5 minutos, já tá o filme ali para você assistir. E essa velocidade as pessoas colocam no trabalho também. Eu acho que é importante a gente que é prestador de serviço identificar o que é urgente de fato e o que é o desespero da outra parte. E o desespero da outra parte pode ser por um monte de coisa. Pode ser, por exemplo, por desconhecimento, pode ser porque o chefe dela está pressionando. Quando é urgente, a gente tem que se adaptar. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Chegou uma fiscalização naquele dia. Aí o fiscal está no cliente, está lá no galpão do cliente. Você tem que responder aquilo. Isso é urgente. Não sei se vai ter a resposta inteira, porque não sei se tem toda a informação, mas você tem que dar um amparo lá. Seja ligar, seja mandar alguém lá para atender lá o cliente. Ok, mas você tem se determinou, sei lá, um prazo para fazer uma folha de pagamento. E aí o cliente fala, não, mas liga para você, eu quero amanhã. E você sabe que não é tão urgente assim, você tem que explicar para ele, eu não consigo fazer isso aqui, porque tem isso de informação. Aí ele fala, mas eu preciso da manhã por causa de motivo X. Legal, cobra por causa disso. Porque urgência tem preço. Porque senão o seu processo vai ficar louco. Tudo vai ser urgente e aí você vai ficar uma loucura no seu trabalho. Eu, pelo menos, não gosto muito disso. Então, eu acho que essa separação entre o que é urgente e o que não é urgente é muito importante. E, para isso, você tem que capacitar os seus colaboradores para pensar também dessa forma. Que também não é fácil, tá? Porque urgência também é relativa. Urgência de entregar uma guia para o fiscal é diferente da guia entregue para a contabilidade e para o financeiro. Então, cada um tem uma visão nisso. E por isso que tem que vir aqui o líder e falar, sentar, que é o melhor, planejar, vamos fazer um cronograma de entrega, alinhar com o cliente, data tal, e entregar aquilo que é combinado, né? Para que isso aí vai virando confiança e aí o outro lado fica mais tranquilo e para de falar que tudo é urgente, porque sabe que naquela data vai chegar de fato. Então, acho que é um processo, mas tem que saber que urgências vão existir e identificar as urgências para atuar especificamente nela. Show de bola. Muito bom mesmo. Tá aí, gente. Saber o que é urgente, o que não é urgente, cobrar pela urgência, que muitas vezes a gente não faz isso, já acaba no dia a dia ali também, estamos nessa loucura, mas é respirar, pensar e olhar e ver de fato o que faz sentido, né? Um exemplo prático, vai no correio. Aí ele fala assim, você quer em 7 dias? É R$10. Se você quer em 3 dias, é R$20. Você quer um dia, é R$100. Pronto. É a sua urgência. O cliente que está lá escolhe quanto que ele quer pagar. Pronto, gente. Simples assim. E nas suas falas, todas as suas falas até agora, Bruno, você sempre fala uma coisa, você sempre coloca pessoas. Gestão de pessoas, as pessoas que estão comigo, os líderes que estão comigo. E o Bruno, gente, faz um trabalho excelente no LinkedIn. Eu ainda, no mercado de contabilidade, eu não vejo ainda ninguém no LinkedIn. A gente vê no Instagram, a gente vê no YouTube, mas no LinkedIn é difícil ver um contador posicionado para falar com pessoas. Gestão de pessoas. Como que foi isso? Me conta, por quê? Porque assim, geralmente, eu por ter uma empresa de marketing e tal, a gente está ajudando ali o contador a se diferenciar com marketing para falar para os clientes, futuros clientes. E você fez um trabalho meio que inverso. Você começou a falar com os colaboradores, com as pessoas que te interessam a trabalhar na tua empresa. Por que isso? Que foi? Qual que foi a tua ideia na hora que você falou assim, não, preciso fazer isso? Como que foi? Boa. Primeiro, a ideia não foi minha, não. A ideia foram dos meus colaboradores. Ah, que legal. Nós estávamos numa reunião que
a Souza Mais faz anualmente, chamando uns 30 colaboradores, onde eles dão as ideias do que a Souza Mais tem que fazer no futuro. E aí, vários bateram, não, a Souza Mais não aparece na internet. Estou falando isso em 2019, acho que 2020. Não aparece na internet, um ano antes da pandemia. Uhum. Não está posicionada no LinkedIn, não tem no Instagram, não tem nada. E eu não acreditava na época. Não, mas não precisa, eu estou falando aqui com os clientes, tal. Não, a gente precisa, tal. Aí começaram a me mostrar, aí fizeram pesquisa, me mostraram um monte de coisa. Aí eu falei, tá bom, se vocês acham que é isso, eu vou acreditar, só que quem vai fazer sou eu. E aí eu entrei e abri meu perfil no LinkedIn. Uhum. E aí entrou a pandemia. Então foi um pouco de sorte também, assim, a pandemia não é sorte para ninguém, né? Mas a sorte que entrou e aí eu tive que me posicionar. Como acho que a maioria das pessoas foram para casa e meus funcionários também foram trabalhar em casa, eu falei, aqui ó, uma forma de me comunicar com eles. E aí eu comecei a comunicar meu dia a dia lá no LinkedIn. E aí eu vi que os funcionários que estavam em casa começaram a se conectar comigo. Porque, querendo, hoje, uma pessoa que entra nova na Souza Mais não tem tanta proximidade comigo. Só que ali ela estava sentindo, estava escutando, estava lendo o Bruno escrevendo com as próprias palavras o que ele acha que deveria acontecer na Souza Mais. E aí comecei a me conectar com esses profissionais. E aos poucos eu vi que outras pessoas também estavam se conectando ali. E aí eu comecei a falar com mais gente por ali. E, na verdade, basicamente eu falo o que eu faço no meu dia a dia. Porque é difícil, né? Você falar uma coisa lá no LinkedIn, onde todos os seus funcionários estão escutando, e você vai lá para dentro e não faz aquilo. E muitas vezes eu escrevo coisa ali que a rede também não gosta, não. Vem com pedra para cima de mim, mas é isso. É isso que eu sou. Eu acredito muito que a Souza Mais e qualquer empresa precisam de pessoas, precisam que as pessoas façam, mas também acredito que nós não somos dependentes de cada um. É que nem eu fiz recentemente um post falando da minha esposa, que eu amo ela, eu quero ficar o resto da vida com ela, mas eu não sou dependente dela. E aí eu acho que faz o verdadeiro tipo de relacionamento, porque aí eu faço bem para ela ficar comigo, ela faz bem para mim, para ficarmos juntos, e a gente vai crescendo junto. E eu acho que os profissionais é a mesma coisa. O dono, ou o sócio, ou uma empresa corporativa tem que fazer bem para os funcionários, porque é um relacionamento contínuo. E os funcionários também têm que fazer bem, porque não adianta nada. A empresa faz tudo e o funcionário também não faz. E aí quebra. Mas eu estou falando em relação dono e funcionário, eu estou falando cliente e fornecedor, qualquer tipo de relação. Essa tem que ser uma relação de crescimento para os dois lados. Então é isso que eu falo lá. Mas eu também não acho que a gente tem que ser dos dois lados ingênuos, porque hoje eu vejo muita crítica a essa nova geração, e eu vi até recentemente aí um empreendedor na área contábil, não sei se você viu esse vídeo que viralizou. Márcio Bento. Você conhece ele? Conheço. Nossa, eu fiquei até tipo, quase eu falei, deixa eu pegar o telefone e ligar para ele pra gente conversar junto. Eu tenho contato. Pô, eu vou conversar com ele. Tá. Mas eu acho assim que os dois lados têm que começar a se adaptar, sabe? Não é só, o problema não está só num lado. O problema é do relacionamento, e eu acredito que relacionamento é das duas posições. Então, o que nós não estamos entendendo dessa nova geração e o que essa nova geração não está entendendo do mercado? E a empresa que se adaptar melhor a isso é aquela que vai ter melhores resultados da agora em diante. Não adianta a gente falar, o mercado está XYZ, beleza. Ou você vai chorar ou você vai vender lenço. Você vai escolher o que você vai fazer. E aí, o que eu estou escolhendo é o que eu preciso me adaptar. Uhum. Entendeu? E tem várias coisas que eu discuto na rede que são polêmicas, tipo home office, tipo remuneração, tipo várias, promoção. Eu falo o que eu faço. Uhum. Porque também, de novo, não é o que eu faço que é a diferença, mas sim o que eu sempre vou fazer que faz a diferença. E isso eu replico nas empresas que eu estou fazendo gestão, que é tentar fazer com que as pessoas acreditem no propósito da empresa e saibam que
com aquela empresa vai conseguir outras coisas. E eu acho o máximo, por exemplo, algumas coisas. Às vezes eu recebo uma mensagem aqui em particular de funcionários meus, falo, nossa, eu consegui uma casa, nossa, eu comprei um carro, nossa, eu acho isso legal pra caraca. Uma menina recentemente foi para os Estados Unidos e foi para a Disney. Falei, que legal, sabe? Eu sinto orgulho que esses meus profissionais estão crescendo tecnicamente, estão crescendo comportamentalmente, estão adquirindo coisas que eu acho que eles merecem também. Uhum. Então, é um relacionamento que eu acho que eles têm que ganhar e eu acho que eu também tenho que ganhar. Só que eu estou ganhando também, sabe por quê? Porque eles estão atendendo bem os meus clientes, porque eles estão de olho no que é positivo e negativo da Souza Mais para que a Souza Mais melhore. Eles fazem recrutamento e seleção, eles participam do processo de venda. E aí, isso vira um ciclo positivo, assim, sabe? Que hoje, graças a Deus, eu diria que a Souza Mais, se não tivesse o Bruno, continuaria. Então, isso é bem legal, porque eu vejo as pessoas se importando com a empresa tanto quanto fosse eu, sabe? Que é difícil, eu sei. Ah, Bruno, mas todo mundo é assim? Claro que não. E não vai ser assim em nenhum lugar. Vão ter pessoas, 20%, que estão nem aí com a minha empresa, vão ter 20% que estão muito aí com a minha empresa e vão ter lá os 60% que estão no meio. Cabe eu entender esses 20% e, de repente, desligar, tirar da empresa. Cabe eu pegar esses outros 20%, promover mais rápido ainda e esses 60% aqui, ver o que cada um quer. Ainda tenho, estou mais ou menos aí com uns 250 colaboradores, ainda tenho capacidade de olhar quase que individualmente, porque é difícil, mas dá para olhar. Mas eu converso com cada um dos gestores perguntando e até provocando eles, sabe? Tipo, coisas simples. Eu pergunto para eles no processo de avaliação. Falo assim, tá bom, onde ele mora? O funcionário que a pessoa não sabe. Fala, então volta lá, vai fazer sua lição de casa, porque se você não sabe onde o seu funcionário, o seu colaborador mora, onde você está com ele? Você não está no relacionamento. Ou, ele tem filho ou não tem filho? O que ele está pensando para estudar? Coisas simples da vida pessoal, parece dele, mas que faz muito impacto na vida profissional. Porque se ele tem filho ou não tem filho, se tiver filho, eu sei hoje, eu tenho 2 filhos lindos, que eu adoro. Quando você chega em casa, os filhos têm uma energia que esquece. Mesmo que você for trabalhar, a sua cabeça está assim, ó, filho aqui, filho aqui, filho aqui. E se não tiver filho, ótimo, pode ser que você foque um pouco mais. Então, de repente, um projeto que é mais com curto prazo, qual dos 2 colaboradores você tem que colocar? E esse é o papel do gestor. O papel do gestor é planejar, junto com o colaborador, como que vai ser o plano de carreira dele, que é difícil. Não estou falando assim, mas é difícil, bacana. É a solução dos problemas e muitas vezes os problemas, eu sei. É muito difícil. E agora eu vou te colocar na enrascada, Marta Sincera Cast. Por favor. Bruno, é muito legal. Eu tô aqui na cadeira de empreendedora também, de entrevistadora. É muito complicado esse quesito gestão de pessoas. Concordo. E a gente faz um trabalho pesado também de aprender. Primeiro a gente tem que quebrar as nossas crenças e ir aprendendo. Concordo contigo que essa geração, não adianta a gente falar, eu era assim. Você era assim, dane-se. Exato. Essa geração tá diferente e você vai ter que se adaptar. Porém, nós estamos no Brasil. Culturalmente, nós temos aí algumas coisas que estão enraizadas. Que é a primeira coisa da educação. Infelizmente, a gente está num país que não investe tanto em educação quanto os outros países que nós temos por aí. Então, a gente as pessoas, elas já chegam na tua empresa, como você sabe, tendo condições ruins, tendo vários problemas psicológicos. Familiar. As pessoas acham que elas não trazem isso, saúde. Ela vai trazer toda essa bagagem para dentro da tua empresa. Toda essa bagagem, sim. E uma empresa, ela foi feita para quê? Lucrar. Sim. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, que uma empresa, você tem os seus números, você ajuda os seus clientes nisso também. Sim. Como? E a gente vê aí muitos empreendedores e chorando mesmo, a gente reclamando que tá difícil, contratar as pessoas, cada vez mais tá muito difícil. Como
que num país onde a gente tem uma cultura muito forte, que é essa cultura da não educação, de você querer ensinar, a pessoa não querer muito ensinar, o empreendedor tá ali no gargalo, não consegue dar tão benefício. Hoje você chegou num patamar que você consegue dar bons benefícios, que você consegue dar bons salários, sendo que a maioria não consegue. E aí, como que esse cara faz? Fala pra mim. Assim, quando você começou lá atrás, acredito eu também que você estava nesse patamar de não conseguir dar os melhores salários, benefícios. Enfim, eu vejo lá no LinkedIn você falando, gente, tô pensando, esse dia você colocou lá, tô pensando em colocar o VR do meu colaborador, aumentar pra X, não sei o que lá. Eu falei assim, olha, o que vocês acham? Olha, tá bom? Quero trabalhar lá. Tá bom, tá bom. Mas essa não é a realidade da maioria dos empreendedores brasileiros. E aí eu incluo o contador. Tá? Então, a gente tem aí mais de 100 mil escritórios de contabilidade, mas 80% fatura de 10 a 50 mil reais. Os 20% tá ali dentro daquilo que você tá faturando e assim por diante. E aí, me fala. Marta Sinceracast perguntando para você. Ótima pergunta. E eu vou falar que eu já tive por isso. Eu já faturei 1.000, eu já faturei 5 mil, eu já faturei 10 mil, eu já faturei 15 mil. E então eu sei o que é, ou eu sabia, pelo menos na época, estou falando de 2009, 2010, 2011, o que é passar por isso. E quando a empresa é menor, tem uma grande característica nela que tem que ser utilizada, que é o papel do dono. O que é o papel do dono? Talvez a pessoa não consiga pagar mais salário, legal, mas talvez ele consiga dar flexibilidade. Talvez ele não consiga dar flexibilidade, mas ele consiga entender os problemas de fato que as pessoas estão trabalhando com ele. Porque se ele estiver faturando 10 mil reais, ele tem o quê? 2 funcionários? 3 funcionários? E olha lá. Se ele tiver 3 funcionários e ele não conseguir olhar as necessidades desses 3 funcionários, aí está um problema. Quando eu tinha 3 funcionários, eu sabia quase tudo da vida deles. E o que eles precisavam, eu ia lá e supria, para que eles continuassem comigo. Eu diria que a dificuldade não é maior ou menor quando você vai crescendo. São dificuldades diferentes. Então, quando você vai crescer de 3 para 4, você precisa de uma pessoa a mais. Quando você vai crescer de 200 para 300, você precisa de 100 pessoas a mais. Qual é mais difícil? Não estou comparando. E nem sei qual que é mais difícil, porque você tem recursos diferentes, você tem profissionais diferentes para fazer aquele trabalho. Mas o que eu acho, assim, bem sincero, é que quando você está menor, é mais fácil de você conseguir conversar com a sua equipe. Só que é mais difícil porque você tem menos recursos financeiros. Então, aí, o planejamento vai ser fundamental. Eu sempre planejei a Souza Mais, um planejamento mais operacional de 12 meses, mais um tático estratégico para 3 anos e 5 anos. E ia correndo atrás disso. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é fácil. Relacionamento humano é difícil. Então, nós estamos falando de empreendedor contábil com os colaboradores. Legal. Aí eu vou fazer uma pergunta. E esse próprio empreendedor contábil tem dificuldade com relacionamento com a esposa? Com os filhos? Com os amigos? E não estou criticando, eu estou falando que tem um monte de problemas no relacionamento, porque nós somos assim. Aquela máxima da economia. Cada ser humano quer aumentar o seu retorno, seja financeiro, seja amoroso, seja de felicidade. Então, ele quer aquilo para ele. Só que se ele entender que quando ele aumenta de um colaborador, quando ele aumenta da esposa, quando ele aumenta do filho, ou de um primo, ou de um amigo, ele ganha com isso, mas aí ele vai fazer com que o relacionamento cresça. Aí ele vai fazer com que os relacionamentos, aí, dono e funcionário, se estabeleça no médio e no longo prazo. E eu diria que isso daria para ser feito até uns 10 a 20 funcionários. Depois de 20 muda bastante o cenário. E cada crescimento vai trazendo dificuldades diferentes, que são legais pra caramba. E eu estou falando tudo isso, eu estou com 15 anos de empreendedorismo. E eu acho, assim, uma das coisas mais difíceis e uma das coisas que eu mais gasto meu tempo ou invisto o meu tempo é conversando com pessoas. Eu diria que hoje cerca de 60%
do meu tempo, 70% do meu tempo é conversando com pessoas, seja funcionários, sejam líderes, sejam sócios, clientes, fornecedores, e tentando fazer elas acreditarem que o que eu vejo para a Souza Mais no futuro é importante para eles também, para que eles continuem comigo. Não sei se eu respondi, mas... Respondeu que as pessoas elas precisam se dedicar mais aos relacionamentos. É isso aí. E todos os relacionamentos, sabe? Às vezes eu até brinco assim com alguns amigos meus, né, que falam assim: ah, a minha esposa não faz isso, tal. Tá bom, eu falo, e você faz para ela? É o mínimo, não é? Tipo, independente do que for, não sei, nem que... Não são necessidades iguais, né? Porque o homem precisa de uma coisa, a mulher precisa de outra. Só que muitas vezes eu só vejo um lado falando que o outro não faz. E eu estou falando de cima para baixo, então meus funcionários não fazem isso, tal, beleza. E eu vejo de baixo para cima também. O dono da empresa não faz isso. Aí eu sempre quando... E você? Faz? Aí fica silêncio. E as pessoas não respondem, né? Ficou silêncio. Mas nessa visão, Bruno, assim, olha, você faz, o outro não faz. O que você, nesse aprendizado com pessoas, tem a dizer das pessoas que não adianta a gente... O mundo está muito egoísta. Está muito egoísta, é verdade. A pessoa falou que da pandemia ia ser melhorar, muito pelo contrário, piorou. E aí é uma coisa que eu vejo. A gente não consegue, assim, a gente consegue até influenciar as pessoas, mas a gente, até um dado momento, não consegue fazer virada de chave, a não ser que aquela pessoa queira. Concordo. E aí, como que a gente que empreende, como contador, consegue fazer essa virada de chave no colaborador? Consegue mostrar para ele que, por mais que a gente esteja construindo esse relacionamento, mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que não quer fazer essa transformação. Concordo. Ela nascia assim, morrer assim. Esses dias foram lá no Glassdoor, falar na nossa empresa assim, eles querem aquele papo de coach, fazendo eu ler livro. Hã? Meu Deus do céu, ler livro, papo de coach, entendeu? Assim, a gente está incentivando o melhor. E aí? Como que é isso? Boa pergunta. E eu não sei se eu vou responder o que você quer, mas eu sei que... Não pode falar. Porque assim, eu acho assim, vou dar um exemplo prático. Tem gente que está procurando emprego lá. Aí você olha no currículo. Até pode ser que o pessoal vai me cancelar aí, mas vou falar aqui. Pode falar, né? Pode, mas para ser sincero. Exato. Você olha no currículo. 3 meses. Em 1 ano, passou por 3 empresas. Aí ela vem fazer a entrevista. Uhum. Primeiro, eu nem entrevisto. Exato. Primeiro, nem entrevisto. Mas vamos supor que venho fazer a entrevista. Aí ela fala, não, vou mudar. Quem está acreditando nisso? Ela ou quem vai recontratar? Uhum. Então, o que eu quero dizer? Tem muitas coisas que a gente quer que eles façam. Mas se eles não querem, não vai acontecer. E a gente não tem que se enganar. Não tem que contratar... Aí, vou até brincar com você um pouco. Não tem que contratar coach. Não tem que dar livro. É outra solução ali. Tá entendendo? Aí você tem que achar o quê? Aquela pessoa que quer. Porque tem. Vou dar um exemplo prático. Tem, então. Tem, na tua visão, tem pessoas que querem. Fui abrir uma filial XYZ. Tenho 200 e poucos funcionários. Quis. Beleza, a oportunidade é sua. Não vou pegar para os outros 249 e falar assim, não, olha que legal, abrir essa filial, você vai ser líder lá, você tá. Eles não querem. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Diferente do dia a dia. Porque o dia a dia você foi recrutado para fazer A, B, C. Eu não tenho que te convencer para fazer o A, B e C. Você tem que fazer o A, B e C. Você entendeu? E você não faz, aí a decisão é minha. Se eu quero manter ou não na minha empresa. Porque eu vou ficar fazendo com que a pessoa fale, não, faz, meu amor, faz. Eu acho que sinceramente, eu acho ruim isso. E eu acho que é isso que um monte de líderes não estão fazendo corretamente. O problema, para mim, não é só aqui embaixo, é aqui em cima também. O líder tem que ser austero, o líder tem que ser certo. Meu amigo, o prazo é esse, você tem que entregar esse. É lógico, ele tem que pensar se o prazo é possível. Não adianta nada. Você falar assim, o prazo é amanhã, mas demora 3 dias para fazer. Não dá para fazer. Não esquece, não vai virar à noite. Porque hoje, eles não querem mais virar à noite. E, sinceramente, eles estão certos nisso.
Só que eles também têm que entender o seguinte, se o prazo é um dia e dava para fazer em um dia, e eles não fizeram porque eles estavam na rede social, aí eles têm que virar a noite para entregar, porque eles que fizeram errado. Então, é mostrar isso numa balança, sabe? Foi, eu que estou errando no planejamento, me desculpa, não é um dia não, são 3 dias. Então, de vez em quando o prazo hoje para hoje mesmo, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, dá para você entregar? Sim, beleza. Porque também as pessoas são razoáveis, não é que... Só que você tem que conversar e muitas vezes não acontece. Não, o prazo é hoje. Não, mas não dá para 3 dias. Aí a pessoa de baixo não fala que não dá para 3 dias, faz aquela... E pensa, né? Claro que eu vou te entregar. Você sabe quando. O outro lá finge que vai entregar também e fica uma loucura se quer saber a verdade. Então, para mim, uma das melhores coisas, e é difícil, e é o valor da Souza Mais, é a transparência. Transparência nos processos. Transparência quer dizer, você consigo ou não consigo fazer? Então, quando você, voltando à sua pergunta, quando tem lá um objetivo, um sonho do empreendedor, putz, olha que legal, dá pra gente crescer para 10, 20 e tal. Isso é sonho dele, não necessariamente lá do funcionário. O funcionário tá pensando assim, tá bom, eu vou ter mais aumento ou não? Eu vou ganhar mais VR? Eu vou ganhar poder no home office? Aí ele tem que pensar, pô, esse aqui quer o home office e eu quero atender lá na Bahia. Tô aqui em São Paulo. Tem um cliente lá na Bahia, você não gostaria de atender ele e eu te deixo ficar em home office? Nossa, eu vou para home office? Ele vai ficar muito feliz, vai atender o cliente bem. E, deu certo. E não pega um lá que, eu tô aqui com o meu cliente tranquilinho e tal, nem quero crescer. Aí ele fala, não, mas você atendendo esse cliente na Bahia, você vai crescer. Você vai ter mais uma outra pessoa embaixo de você. Eu falo, mas eu não quero uma pessoa embaixo de mim. E fica naquela complexidade, porque um não é transparente com o outro. Eu falo, eu não quero. Aí o outro, mas faz assim mesmo. E tenta convencer. Não tem. A gente, como empreendedor, tem que achar as soluções. E achar a solução em relação à pessoa, quem é a pessoa que quer fazer aquilo? E aí você começa a conseguir as suas coisas de um jeito que para você e para aquela pessoa. Show de bola. Que aula. Que aula. Esse podcast os meus líderes terão que assistir. Se preparem. Eu tô aprendendo bastante aqui, Bruno, e quebrando vários paradigmas, né? Por exemplo, eu odeio o home office com todas as minhas forças. Ainda preciso quebrar essas crenças, talvez, porque a gente esse tempinho, assim, eu até brinco, né? Você quer híbrido? Sábado e domingo tem híbrido, se vocês quiserem. Mas com essa mudança de sede, tudo, a gente colocou o pessoal no home office. Eu tô achando, eu estou tendo dificuldade com o pessoal no home office. A gente tem sistema de monitoramento, de produtividade, até para pagar prêmio, essas coisas, que a gente vê que no home office a produtividade dá uma caída. Não são todos, óbvio, mas a gente percebe ali que a produtividade dá uma caída. Por isso que ainda não me convenceram que o home office ainda é bom. E olha que agora eu tenho argumentos, porque quando eles vêm pedir o híbrido, eu tenho argumentos assim, agora eu tenho argumentos para vocês. mas são crenças que a gente vai quebrando e vai aprendendo com as pessoas que estão fazendo, que eu vejo que você é bem flexível em relação a algumas coisas, né? Diferente do Márcio Bento, que ele não tá nem aí, ele fala, lá o pessoal não pode ter celular, não pode tal... É a visão dele ali de mundo em relação a isso. Mas assim, a gente infelizmente, mas a gente vai fazer outro podcast, a gente tá caminhando aqui pro final. O pessoal da produção já falou, Marcos... mas assim, olhando para futuro, você acha que as relações entre colaborador e empreendedor vão ter que mudar? Hoje cedo eu vinha conversando com meu esposo e sócio também, que tava falando, né? Geração forte... criou filhos fracos. Filhos fracos cria tempos difíceis. Aí tempos difíceis criam geração fortes. Você acredita nessa frase? Você acredita que essa geração ela tá mais fraca? Você acredita que as coisas vão começar... Vai ter um apagão de mão de obra como estão falando? Ou realmente as pessoas que não estudam, que não pensam, que não tem isso que você tem feito? E aí? Não, legal a pergunta. Primeiro, eu não acredito que vão ter que mudar. Eu acredito que já mudamos. Uhum. E parte disso, parte dessa mudança é mostrada nas dificuldades que nós estamos tendo. Estou falando de baixo, estou falando de cima. Todo mundo está tendo. Eu acho que quem se adaptar melhor vai levar os prêmios em relação a isso. E empreendedorismo vai crescer mais, vai gerar dinheiro e tal. Só dando um passo atrás, falando um pouco de home office, eu também sou de uma geração que não tinha e acho
na sua maioria, ruim. Mas na Souza Mais a gente tem pessoas presenciais, a gente tem pessoas em home office, híbrido. E o que eu acho de fato em gestão é que a gente tem que saber cada pessoa o que deveria ou que merece ter. Porque eu tenho pessoas que são muito boas e foram... Vou dar um exemplo aqui. Tinha uma pessoa que foi para Tocantins. Ela foi tão boa em home office que eu abri a filial lá e ela está tocando lá em Tocantins. Então, e essa pessoa, eu vou falar para ela, não. Só você eu não vou aceitar a ficar de home office. Não, e hoje ela nem quer, porque ela é líder lá, então ela tem que ir todo dia lá para tocar. E ela mesmo sabe que tem que ir. Então, essa pessoa que antes da pandemia já fazia home office, na pandemia fez e agora também poderá fazer, ela mesmo sabe quando tem que ir e quando não tem que ir. Então, eu acho que a gente vai ter que ser cada vez mais especialistas em analisar pessoas. Se eu pudesse, se eu quisesse estudar um pouquinho mais, talvez eu iria para psicologia, que eu acho que poderia ajudar bastante. E olhando no futuro, quem conseguir fazer isso melhor, de olhar a pessoa, identificar e adaptar a empresa, o trabalho para ela, é a que vai se dar melhor. Mas não vai ser fácil assim para a nossa geração, não, tá? Eu acho que a nossa geração tem um grande problema de liderança, que isso pode ser para um outro. Não, e a gente vai marcar, vamos marcar. De liderança, mas tem um grande problema. E se nós não aprendermos isso, eles vão passar por cima da gente. Então, eu não acho a geração nova ruim. Eu acho eles muito bons. Eles são muito rápidos. Você coloca na mão deles um celular, eles fazem um monte de coisas que a gente vai demorar 3, 4 dias. Só que eu acho que a gente precisa aprender com eles. E aprender como fazer com que eles aprendam que nós também temos alguns valores interessantes. E eu vejo muitos jovens, tá? Vejo muitos jovens que, olham para cima e falam assim, pô, que legal, eu queria ser, ou queria fazer mais ou menos que nem você faz, ou que nem alguns amigos meus fazem. E acho também aí, um achismo, que toda geração tem uma quebra de paradigma. Então, eu estou falando da minha geração com os meus pais, nós fazemos muitas coisas diferentes do que eles. E também não sei o quanto isso é o mais certo ou mais errado. Quer ver uma coisa muito simples? A geração da minha mãe praticamente não trabalhou. É uma geração que as mulheres ficavam em casa e tomavam muito bem conta das famílias. E eu sei o quanto é valioso isso, porque ela não cuidava só das crianças, ela cuidava de todo o relacionamento. Então tinha que ir para a avó para fazer alguma coisa, tinha que ir para o tio, tinha que dar a bênção, tal. E quem fazia esse papel? Fazia a mãe. Hoje, a mãe trabalha também. Então, os pais começaram a fazer, alguns, né? Mas começaram a fazer um pouco do papel de dar banho, de trocar fralda e tal. E o quanto isso é bom ou ruim? Os pesquisadores e estudiosos desse mercado sabem quanto é. Eu não sou. Eu sou um pai que faz isso. Eu participo bastante. Eu dou banho nas minhas filhas, eu dou jantar, eu gosto disso. Mas é diferente da geração dos meus pais. E muitas vezes isso daqui gera horas de discussões em casa, que é bom também, que a gente come pizza, come hambúrguer e tal, discutindo isso. Então, eu acho que deve ser uma boa coisa que está acontecendo com a gente. E vamos ter que nos adaptar a isso. Show de bola. E, gente, com certeza eu vou marcar com o Bruno. A gente vai falar, tem muita coisa para falar. É que a gente tem uma horinha só aí, o podcast, mas a gente vai voltar. E, Bruno, para a gente finalizar aqui, depois você vai dar um recado nessa câmera. Reforma tributária. Então, eu acredito agora que existe o joio do trigo se separando. Ou seja, muitas empresas de contabilidade, seja ela pequena, média ou grande, se não se adaptar, vai morrer, vai ser incorporada, vai ser vendida, e aí o mercado vai ficando até mais atraente. Na sua visão, você acha que realmente isso vai acontecer com a reforma? Você acha que tá tendo algo diferente? Vai acontecer, e quanto mais isso acontecer, mais no relacionamento com as pessoas, gestão de pessoas, vai ter que acontecer? Qual que é a tua visão? Eu vou separar a sua pergunta em duas, porque eu acho que a consolidação do mercado não tem a ver com a reforma tributária.
Eu acho que tem a ver com o amadurecimento do mercado contábil, profissionalismo, então, custos. Então, você tem uma empresa de 50 pessoas e outra também tem uma empresa de 50 pessoas e paga um sistema com um X valor e um sistema com X valor, se você juntar as duas, vai ser X, não vai ser 2X, vai ser 2X menos alguma coisa. Então, redução de custo. Profissionalismo. Se você tiver mais pessoas, você tem especialistas, então você consegue entregar melhor para o mercado. Aí concorrência, tem várias empresas se juntando e crescendo, então ou você se junta para fazer essa concorrência ou também você vai perder um pouco o mercado. Então são várias características que eu acho que desde, sei lá, 2010 assim, estão favorecendo para o mercado contábil ficar ter um pouco mais de consolidação. A reforma tributária, que foi a primeira parte da sua pergunta, eu ainda estou com muitas dúvidas, mas muitas dúvidas. Acho que nós estamos aí em abril. Provavelmente esses 8 meses têm que ser esclarecedores, porque senão não vai rodar no dia 1º de 2016. Num primeiro momento, vai gerar muito mais complexidade do que solução. Por um lado, para os nossos contadores vai ser muito bom, porque vai ter muito mais serviços para vender. Para os nossos clientes vão provavelmente reclamar bastante, porque vão ter mais custos para absorver. Só que, se for estruturada da forma com que está, não necessariamente vai ser melhor para todos os setores. Então, eu acho que ainda vai ter bastante mudanças para que isso seja implementado. Show de bola, muito bom. É isso, concordo com você. Você tem toda a razão. E aí, Bruno, eu queria que você olhasse aqui para essa câmera. Boa. E nossa audiência aí, os contadores, as contadoras que sempre estão assistindo o podcast, eu quero que você deixe um recado final aí para eles. O que vier na sua cabeça. Legal. Primeiro, eu queria agradecer novamente pelo convite. Foi muito bacana participar aqui com vocês. Segundo, eu queria desejar aí a todos os empreendedores uma boa esperança que o mercado seja bom para todo mundo. E se precisar aí de algum conselho ou uma conversa com um cara que vocês nem conhecem, pode me mandar uma mensagem lá no LinkedIn que eu respondo. E para os colaboradores, para os líderes, eu acho que a gente está num momento muito difícil de sociedade, está todo mundo muito agressivo, então tenham mais calma que conversando entre líderes e liderados as coisas vão se acalmando, vão melhorando para todo mundo. Show de bola. Deixa aí o seu @, o LinkedIn, para quem a gente vai colocar aqui na tela, tá? Mas, gente, para quem quer seguir, eu aconselho muito, vai lá pro LinkedIn. Eu sei que a maioria dos contadores não tem muita, eles não entram muito no LinkedIn, o negócio deles é Instagram, mas assim, vale muito a pena seguir lá o conteúdo do Bruno. Fala qual que é que a gente vai colocar aqui, Bruno. Legal. Meu nome é Bruno Carlos de Souza e minha empresa é Souza Mais. Se você colocar no Google ou no LinkedIn, ou eu entrei no Instagram, mas faz pouco tempo, acho que não faz nem um mês que comecei a entrar lá. Colocar Bruno Carlos de Souza, vocês vão encontrar. E põe Bruno Souza Mais, vocês vão encontrar. Fácil. Show de bola. Então, a gente deixa aqui, vai lá, tem um conteúdo muito enriquecedor para você seguir. E é um exemplo, é um case aí. Ele é um case que você pode olhar assim, olha, eu quero chegar lá. Você pode ter certeza que ele é um dos cases. Bruno, você vai vir aqui, a gente vai marcar numa outra data aí para você vir, pra gente falar de liderança, que é um assunto, hoje pessoas, liderança muito bacana. Quero te agradecer. Foi uma aula, aprendi muito aqui com você, já quebrou algumas crenças que eu tinha, foi muito bom te ouvir. Você é um cara muito inteligente, parabéns pelo seu legado e eu tenho certeza que você vai crescer mais e mais. Gratidão por ter aceito o meu convite, ter esse bate-papo bem legal, viu? Legal, obrigado. Eu que agradeço. E você que ficou aqui até o final, eu quero que você curta, compartilha, manda esse podcast lá para os seus amigos, afinal de contas, quem compartilha conteúdo cresce mais, você sabe disso. E você já sabe que não gostou, né? Quem não gostou, manda lá para os inimigos, porque afinal o conteúdo que você não gostou tem que ser para os inimigos também, tá bom? Um grande beijo, até a próxima e tchau, tchau.